Olá, mais um OnofreCast. Quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso e a Carandá Propaganda, agência de marketing político. O nosso podcast é sempre um tema mais delicado, que diz mais respeito às pessoas. Hoje eu convidei um querido amigo para a gente falar da gente mesmo, o Elson Gaia. Oi, Elson, prazer em te ver. Prazer é meu, Onofre. É sempre bom estar com você, né? Já é o terceiro encontro, assim, que eu tenho essa oportunidade de estar, assim, ao vivo com você, porque contigo é sempre assim, né? Ao vivo. Então, aqui à disposição todo o tempo para você. Tá, obrigado, Elson. Eu fiz um curso há um tempo atrás, lá no Instituto Uno, que é ligado ao Grupo Boticário. O Elson nos deu um curso de 3 módulos Foram 16 horas, né? Por aí, né? Na verdade, 16 horas é cada módulo. Então, né? 48 horas e o tema era inteligência biológica. Me marcou muito naquele curso, Elson, a questão da nossa linha ancestral. Né? Que a gente não nasceu hoje, a gente vem vindo igual pedra rolando, né? Sim. Aí eu queria te perguntar, para a gente começar a conversar, até que ponto a gente é gente mesmo, agora, nesse momento, ou até que ponto a gente é essa linha do tempo que está para trás aí? Uhum. Avós, bisavós, etc. Tem uma frase que me veio à cabeça agora, do Bert Hellinger, né, que fala que nós somos os sonhos dos nossos antepassados, né? Essa frase me veio agora aqui, mas porque eu acho que ela responde muito isso, assim, que no fundo parece que nós somos um ser único, né? Mas a ideia é que nós tenhamos dentro da gente aqui uma biblioteca de informação, né? Por mais que você nasce e talvez estude na escola, faça ali sua faculdade, tenha suas experiências de trabalho, você já nasce dentro de uma família, você já nasce dentro de um sistema, né? E você acaba aprendendo aquilo que os outros já aprenderam. Você ganha ali a experiência da avó, da mãe, a forma que ela cozinha, a forma que o pai se veste, a forma que ele trabalha, né? E isso desde quando? Desde que a humanidade, eu acho que as coisas são transmitidas de uma forma muito simples pelos exemplos das pessoas, né? Então, aquilo que eu sou hoje é uma construção daquilo que já veio, né? Que me favoreceu. Então, o Elson não é o Elson, ele é aquilo que o pai dele, a mãe dele já tinham dentro dele, que os avós deles, meus avós já tinham, né? Então, a distância de uma criança que nasce agora, para não falar de nós, de uma criança que nasce nesse momento, a distância dela para trás é incalculável. Ela é um produto elaborado de uma história ancestral. Sim, ela é porque, no fundo, assim, se a gente for estudar o que a ciência vem falando da mente, né? O que nós pensamos é de quem, né? Se a gente olhar, tem muita a parte filosófica, né? De quando a gente começa a discutir numa conversa, né? Da onde que vêm as suas opiniões, né? Por que você tem essa opinião? A gente não para pensar, né? Quando que nasceu essa opinião dentro de mim? Né? Nós chamamos isso de holarquia mental. Né? Então, por detrás de um pensamento, por que eu penso isso? E por que eu penso isso? Se a gente começar a fazer um exercício, que nem eu tenho um exercício de 5 minutinhos ali, o que eu sei sobre, fazer um ponto de interrogação, o que eu sei sobre o trabalho que eu faço hoje? Aí você vai vir na sua mente instantaneamente uma resposta, né? Aí terminou essa resposta, já faça de novo. E o que eu sei sobre isso que eu escrevi? E o que eu sei sobre isso que eu escrevi? Se a gente for ver, tem explicações dentro de você. Você é uma construção, né? Essa holarquia mental, se a gente for ver, chega um ponto que você vai lembrar de algo que está dentro de você e que você vai lembrar de alguém. Por exemplo, meu avô falava que nós temos que saber de tudo um pouco e nada bastante, né? Então, isso sempre ficou assim comigo, né? E então eu sempre busco entender um pouco de cada coisa. Se tem um assunto curioso ali de agricultura, eu quero saber. Se eu não sei um pouco ali daquela história dos turcos ou dos germânicos, eu quero saber um pouco, porque às vezes o que eu tenho como uma afirmação minha, ela não é minha, né? Ela dependeu de uma história, dependeu de um fato. Lá dentro. É uma garimpagem, Na né? memória ou no inconsciente? O que você acha? A nossa memória seria, ela acessa algo aqui, né? A gente tem como acessar a memória, só que ela está dentro da gente de acordo com essa transmissão, né? E, por exemplo,
existe um estudo do Rupert Sheldrake que ele fala assim dos campos morfogenéticos, né? Então a gente fala que existe como se fosse uma pensamentosfera, existe uma forma do brasileiro pensar, o jeitinho brasileiro, o jeitinho argentino, o jeitinho alemão, o jeitinho lá inglês de ser pontual e tudo mais. Então se a gente analisar, eu não sou pontual à toa, eu sou pontual porque talvez eu tenha uma linha aqui que descendeu de alguma forma lá dos ingleses que tinham toda uma cultura por detrás. Então eu falo que dentro de cada ser humano tem essa cultura, né? E todo ser humano ele é leal. Essa palavra ela é muito importante dentro desse contexto de ancestralidade, porque a lealdade que nós temos dentro da gente, e nós nem sabemos às vezes porque somos leais e a que somos leais, mas somos leais. Todo mundo é leal a um raciocínio, a uma filosofia, a uma opinião política, a uma opinião alimentar, né? E que se a gente fizer esse exercício, o que eu sei sobre isso, a gente vai começar a ter respostas dentro da gente. E isso vai de encontro com as nossas origens. Não a origem de onde eu nasci, mas as origens ancestrais que nós temos. Então, uma criança que está nascendo agora, ela... vamos colocar assim, hipotético. Que percentual é ela e que percentual é ancestral? Nós somos 100% nós, mas se a gente for dividir, somos 50 mãe, 50 pai. Sim. 25% cada avô, 12,5% cada bisavô, né? Mas somos leais, geralmente, a uma força maior que está ali. Por exemplo, eu sei que você já é bisavô, né? Sou. Um bisneto seu pode ser mais leal dessa linha dos 12% aí, né? 12,5% a você. Então é como se dentro ali desse ser ele carrega uma lealdade maior àqueles 12,5%, né? Às vezes pelo convívio. Mas de como é que se manifesta essa lealdade? Vamos pegar esses 12,5%. Tem um bisneto que tem 12,5%. Que você acha lá, né? E que se olhar para ele na vida adulta, talvez, ele vai parecer 100% leal, porque ele... Nossa, esse realmente é o jeito, a cara aqui do bisavô dele, né? Então, assim, no começo... estamos aprendendo. Ninguém ainda sabe a que ponto esse serzinho pequenininho é leal e a que ele é leal. E aí você vai vendo a vida dele, a adolescência, como que ele viveu, o que ele estudou, o que ele quis se formar. Né? Puxa, quis fazer jornalismo, quis ser agricultor. Isso de ser, por exemplo, ser jornalista, seria uma lealdade? Seria uma lealdade. Né? É assim como tem famílias também que por terem uma característica de trabalhar, às vezes, sempre com a mesma coisa, em honra à dificuldade que aquele sistema às vezes teve em uma determinada questão, ele quer sair do jornalismo ou viveu no campo que nem a gente tinha antigamente nessa era moderna, viviam-se mais no campo. Sim. E aí a tendência é um neto, um filho nasceu e viu ali a dificuldade em algum momento da vida, ou porque teve lá uma grande seca, ou o pai viu lá que os preços não estavam bons em uma época. E aí o próprio pai, às vezes, desejou que o filho não trabalhasse mais com aquilo, que fosse tentar a vida diferente, né? E por lealdade a esse desejo do pai, ele transgride, ele deixa aquela profissão antiga, né? Então a criança, ela tem nesse ponto, no meu ponto de vista, assim, todo esse leque ainda de possibilidades e que ele vai acessando conforme as necessidades que a própria vida dele vai encontrando ali. Ele vai copiando isso da linha ancestral ou das pistas que eu deixo para ele? Acho que todo mundo deixa as suas pistas, né? Pistas públicas e pistas ocultas, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente gostaria de falar da nossa família, tipo histórias heróicas, mas nem sempre tem histórias heróicas. Então a lealdade, ela também acaba indo para essas duas vertentes, o que nós chamamos de bom e ruim, ou o bem e o mal, né? Tudo está dentro da gente. Então, assim, por mais que às vezes uma pessoa ela herdou os bons costumes, a forma de trabalhar, mas ela também pode ter herdado aquilo que era oculto num sistema. Por exemplo, o alcoolismo, por exemplo, maus hábitos com relação à esposa, filhos e tudo mais. Né? Qual é o canal por onde isto chega no meu bisneto
que ele, digamos que, não sei se é o caso, que só tem 13 anos, Sim. mas digamos que ele vira querer ser jornalista, que é a profissão que eu segui a vida toda. Ou Sim. proprietário rural, que é, eu vim de origem rural e tenho propriedade rural. Tem aí duas vertentes que uma Sim. delas ele pode seguir. Por onde é que chega até nele esse registro de, eu vou ser igual ao meu bisavô, vou ser jornalista ou eu vou comprar uma propriedade rural? Então, esse lance de lealdade, né? Ele acho que é o que mais explicaria. Porque tem algumas filosofias que eu uso sobre as três leis sistêmicas, né? Então, a hierarquia, ela sempre foi uma grande força, né? A ordem. Então, aquilo que veio antes nos dá um alicerce, né? Meu pai, ele dá um alicerce, o pai dele deu um alicerce para ele, os pais, né? Então, se a gente for analisar assim, você deu possibilidades. O vô fez isso, tem aquilo. Mas aquilo que eu falo assim que mais é desafiador para o ser humano vai chamar a atenção dele. Você vai ver que no dia a dia é como o vagalume e a luz, né? Se a gente for ver, aquela luz ligou, então você tem ali como se fosse um efeito hipnótico, você fica ali observando aquilo. E dentro de você, você já observa aquilo porque é como se fosse uma honra que você está fazendo, né? Olha, eu vou começar a observar aqui a agricultura ou vou trabalhar no comércio, né? Porque eu estou dessa forma pertencendo à minha família, né? Então é uma outra lei sistêmica que é o pertencimento. Então, para que eu pertença, eu tenho que honrar, eu tenho que seguir os ensinamentos, né? E isso nos faz ter uma sensação de ser alguém na vida, né? De ter um lugar, de ter um propósito. Mas, né? na verdade, é sequência, né? É uma sequência daquilo que veio antes, né? Porque se a gente for ver desde a época imperial lá atrás, né? Medieval, a gente herdava certas coisas, né? Existem vários estudos, por exemplo, sobre as monarquias, né? Era transmitido de pais para filhos, mas por garantia de que aquele conhecimento, a forma de conduzir, ela ficaria semelhante, né, do que fazer muitas trocas ali. Então, era uma garantia, né? Então, assim, a hierarquia, ela acaba sendo dessa forma, né? Existiu até os sistemas de castas antigamente, onde você tinha que casar com pessoas do mesmo nível social, do mesmo nível intelectual, enfim, religioso, para garantir certas coisas, né? Só que isso a gente pode chamar antiquado, antigo, né? Meio que do passado, só que isso fica no nosso subconsciente, isso fica dentro dessa força que nós temos, né? Desse campo morfogenético que talvez traga tudo do passado aqui no presente. Por isso que a gente talvez veja ainda hoje barbaridades, coisas como feminicídio, como o próprio assassinato aí de formas brutais, coisas que você fala, puxa, isso é coisa do homem da caverna. Assaltos, né? Assaltos você tinha na Idade Média aí para trás. Muito. Aqueles grande conquista com saques monumentais. Sim. A gente hoje tem ele no micro, mas tem, né? Tem no micro e é como se, que nem eu estava falando, a gente é meio que hipnotizado desde o começo da nossa vida por algo que nem eu sei de onde vem, né? Que é mais forte que a gente, né? Mais forte que a nossa mentalidade, aquela coisa da razão. Não, o livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio, a razão existe sim, ela está no momento presente. Só que se você não estiver no momento presente, estiver sendo guiado ali pelas forças das suas paixões, das suas emoções, quando você vê, você está sem essa grande razão aí, você acaba tomando e fazendo escolhas. Filtro, né? Perde o filtro. A gente perde o filtro e entra nessa grande leque de informações que o mundo tem, de sim, entrar para o mundo do crime, ou entrar para o mundo, de qualquer mundo que seja, né? Ou de ser uma pessoa correta, certa, né? Você honra algo. Eu queria te perguntar, eu cheguei a conhecer meu bisavô, mas não conheci mais para trás, nem bisavô, nem bisavó, nem do lado materno e do lado paterno, eu conheci os bisavós. Uhum. Mais para trás, teve os bisavós deles, até chegar lá na caverna, né? Uhum. Há 40 mil anos atrás.
como é que vai se dando essa transmissão de genética ancestral e que chega na geração atual e que vai seguindo as gerações seguintes. É uma estrada estranha. É uma estrada estranha, né? Mas assim, Onofre, tem um estudo chamado etologia animal, né? E se a gente for olhar os animais, né, os estudos da leitura biológica ou da inteligência biológica, elas também passam por aí, né? De a gente entender que assim, o leão ele age da mesma forma até hoje. Ele caça da mesma forma, a tartaruga age da mesma forma, o tatuzinho, ele não vai mudando aquilo. Então, se a gente analisar, isso é a coisa de dar o exemplo, de mostrar como é que se conduz a vida, ela é ancestral também no reino animal, né? Então, os bichinhos, eles não vão mudar daquilo porque aquilo foi a melhor forma encontrada de se relacionar. É um produto da evolução, né? É um produto da evolução. E no ser humano nós temos algo que é chamado de consciência. E a nossa consciência, ela é que nos guia, que nos dá essa maneira de ter a sabedoria, de continuar o que nós estamos fazendo. Ela é um filtro? Seria um filtro, mas seria uma grande luz, uma lanterna que a gente coloca e consegue observar, né? E consegue, através dessa observação, criar os raciocínios para a gente pôr em prática no dia a dia as coisas que a gente precisa para trabalhar, para viver bem, a maneira que a gente vive em casa, cuida da comida, né, faz o mercado. Então a nossa consciência ela é. E tem algo que eu chamo de consciência leve ou pesada, que a gente assim, tem coisas que quando eu saio dessa linha onde eu aprendi, eu começo a ficar com a consciência pesada, né? E se eu não tenho essa consciência pesada ou leve, aí eu posso encontrar sim o que nós chamamos de uma patologia psicológica, né? Uma psicopatia, uma sociopatia, algo nesse sentido. Quando o meu bisneto, o Mateus, tem 2 meninas, então vamos pegar um menino que nós temos muita semelhança. Pegar um Mateus, ele vai copiar coisas que eu já copiei. Uhum. Copiei de quem copiou, que copiou de alguém. Uhum. Isso do ponto de vista do conteúdo, o Mateus tem, a gente podia, não vamos chamar de percentual, mas o Mateus ele tem muito de mim que tenho de para trás e para trás e para trás e para trás. Uhum. Mas ele vai ser ele. Como é que dosa isso? O para trás e o dele, o mundo dele. O que para mim assim, tem de diferença é a tecnologia, né, se a gente for ver, né? A tecnologia está mudando, a gente tem formas de fazer as coisas diferentes, mas ainda, por exemplo, a agricultura hoje tem aí um monte de tecnologias, só que ainda tem que colocar a semente na terra, né? Ainda tem que plantar, ainda tem que secar, tem que chover, tem que né? fazer. Só que tem formas hoje de ver a chuva, de colocar a semente. Isso aí é a evolução do arquétipo anterior. Seria uma evolução pela tecnologia em si. Só que o arquétipo anterior, ele carrega na consciência dele eu falo dentro de cada um, as leis morais, elas são imutáveis. A questão que eu chamo de pertencer. Você pode passar daqui 100 anos, 200 anos, assim como talvez já passou aí 5.000 anos para trás, nós somos ainda, se sentimos pertencente graças a essa sensação de estar trazendo algo da hierarquia, né? Trazendo algo, eu sou brasileiro que descendeu dos portugueses e que, enfim, né? Que veio de uma linha aí que ela ainda é permanente hoje, né? E não vai mudar. Então existem leis morais que nosso sentimento ele sente. Quando, por exemplo, tem uma lei do desequilíbrio, do dar e receber, né? Quando a gente ganha demais e não deu proporcional àquilo, ou ao contrário, né? Eu dei demais e não recebi. Isso não vai ter uma mudança, eu falo, porque não mudou até hoje. Ainda são leis, por isso que o Bert ele chamou de leis, porque não mudou nada ainda, né? Ainda permanece, não só esse Bert falou sobre isso, mas muitos outros, para não citar um monte de nomes aqui, mas se a gente for ver, são leis morais, cada um tem as suas, né? Para um é certo uma coisa, outro, mas se a gente for olhar na grande maioria, né, essa coisa... Pois a gente hoje está vendo um mundo muito complexo, muito cheio de contradições, não vamos fazer juízo de valor se está bom, se está ruim. Sim. O mundo está como está. Tem muita perda de valor
que a gente viu na geração passada, ou ainda está na minha geração, por exemplo, que não concebe feminicídio. O feminicídio está aí na geração, 2 gerações depois da minha, ou até uma depois da minha. Assaltos, drogas, alcoolismo, tanto as esquizofrenias, estresse, suicídios. Como é que como é que dá isso que você acabou de falar, dessa ancestralidade, das leis, das regras morais, e de repente chegou nesse ponto? Não está tendo nenhum grande desequilíbrio, não? Se a gente olhar assim, o caminho ele está sempre para tentar o equilíbrio. A natureza, por si só, ela tenta manter o equilíbrio, tanto ser analisável em assim, espécies animais, como se a gente for ver, por exemplo, na queimada, eu observei muito isso que teve o queimado do Pantanal alguns anos atrás, né? E se a gente for olhar agora, parece que tem muita vida no Pantanal. Sim. Eu não sei o que aconteceu, acho que os biólogos podem explicar melhor, mas dentro do que eu estudo nessa questão da epigenética, se uma grande ameaça teve naquela população ali, o equilíbrio agora tende a vir. Por exemplo, se nasceu uma ninhada ali de cachorrinhos, aí e a mãe ali perde seus cachorrinhos, a tendência é ela ter mais cachorrinhos na próxima ninhada. Né? Aumentar o número de cachorrinhos. Vai ter mais. Em vez de 6, 8, 10. Sim. E se a gente for olhar o ser humano, há muito tempo atrás, pouco tempo até, tinham mais filhos. Um casal tinha ali, né, 12. Eu tive uma paciente minha que teve 22 filhos, uma mulher, né? Então, se a gente olhar assim, da onde que veio isso? É uma força de dar a vida. Não é porque não tinha televisão, que nem a gente fala assim, né? Mas tinha uma força ali e que, de uma certa maneira, no passado houve muito mais guerra que hoje. Muito mais mortes. Muito mais mortes. Eram as coisas assim... O exército em si ele tinha uma força diferente, você tinha que participar como homem, né? Tinham leis lá, por exemplo, o primeiro filho ele tinha que seguir o pai, mas o segundo tinha que ser militar. O terceiro filho ele tinha uma lei específica em algumas culturas que ele tinha que servir a religiosidade. Né? Então, se a gente for olhar, isso eu perguntando hoje para alguns clientes, eu ainda encontro o terceiro filho sendo prometido para ser lá freira ou um padre, um instinto lá no segundo filho querendo ser, parece que um militar, um policial ou um bombeiro, né? Ou um servidor público de alguma forma. E tem sempre essa força do pioneiro, que a gente chama do primeiro, que é essa busca de algo novo, de buscar uma cidade nova para trabalhar, de um Seria, trabalho então, novo. mais ou menos saltos civilizatórios. Vamos pegar um exemplo recente. Vamos pegar quando o Império Romano ele fez um estrago muito grande lá para trás e chegou uma hora que ele acabou e o mundo teve que se reinventar. Aí veio a Idade Média, durou 1000 anos, trouxe o mundo para baixo, venceu e o mundo se reinventou com o Renascimento. Aí veio a Revolução Industrial e tal. E tivemos agora no passado recente a pandemia, bem ontem, né? É um salto civilizatório, né? Botar na parede a humanidade para um teste de... Como é que você vê isso? Seria um teste de sobrevivência, né? Nós falamos, por exemplo, que o infarto agudo do miocárdio ele é um teste de sobrevivência. Ali a pessoa, nunca passei por isso, espero não passar, mas eu já tive pacientes que passaram e viram assim, o quanto a vida muda depois. A gente tem uma segunda chance, talvez, né? Então, quando tem um império onde ele está numa falência já moral, onde essas leis morais ou as leis da própria sobrevivência ela é ameaçada, as coisas começam a sempre ter um inimigo do rei, né? Sempre vai ter ali um inimigo da corte ou vai surgir um novo intelectual trazendo uma nova descoberta, como foi na época Nicolau Copérnico. Eu sempre trago essa história, né, do homem que viu o Sol e calculou um pouco e falou, não, tá, a gente pensa que nós somos o centro e o Sol gira em torno da Terra. E depois, então, foi visto que 200 anos depois, Galileu Galilei lá descobre que é real mesmo isso, né, e comprovou. Então, esse a gente fala que foi o último salto civilizatório,
foi a mudança dessa mentalidade. Nós começarmos a ver que a vida é um pouco diferente. E isso é a própria, quando a gente aplica a medicina germânica, por exemplo, é fazer com que o próprio indivíduo veja a vida dele de forma diferente, mude a percepção do próprio ser, e isso muda totalmente o meu sentimento sobre a vida, sobre as coisas, as pessoas, dando uma oportunidade para esse terreno biológico, que é o meu metabolismo, mudar as células, mudar os hormônios, porque eu acabei de ver o mundo mais leve. Em vez de eu enfrentar o mundo de uma maneira pesada, que, lógico, o meu metabolismo vai se adaptar ao mundo pesado. Você está tocando num ponto muito interessante. Vamos misturar o arquétipo, tudo isso que você acabou de falar, com o meu organismo. Uhum. Cérebro, pulmão, estômago, Sim. rins, fígado, pâncreas, intestino, glândulas. Sim. Quem é isso dentro desse conjuntão tão grande? Então, existem as crenças pessoais e os fatos que cada ser humano tem na sua vida, suas dificuldades pessoais, mas tem as dificuldades coletivas também, né? Se a gente olhar no pessoal, nós, usando essa linha do estresse ambiental, a gente vai ver que um hiperestresse ele pode criar uma alteração metabólica, né? Se eu não dormir direito, mas se eu levar um susto, ou se foi furtada a casa lá e você continua dormindo nela, você acaba querendo mudar daqui a um tempo. É muito comum que quem foi furtado queira mudar, porque o metabolismo, o corpo, o sono já não é o mesmo, os pensamentos estão sempre atrapalhados por causa daquele fato, né? E se a gente for olhar assim, uma observação já feita dentro dessas pandemias todas que já teve, epidemias, elas sempre acompanharam grandes saltos civilizatórios, grandes mudanças, né? A peste negra, por exemplo, na época do Império Romano lá, ela tem assim um cunho ali já próximo ao fim do Império, né? Ela já estava Ela acelerou, né? Eu diria que ela estava junto com a transformação, acho que estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí nós estamos dizendo, você está dizendo que a pandemia que acabou ontem é um momento civilizatório dentro desse processo de evolução. Onde nós começamos a observar de uma maneira ampliada, talvez, muitas coisas. E é possível, sim, se você for ver, o mundo parece ser outro. Assim, a forma que a gente enxerga as religiões, a forma que a gente analisa a política, a geopolítica, porque antigamente a gente tinha uma visão muito aqui. A pandemia ela nos fez ter um salto assim de uma observação, é como se a gente começasse a olhar lá de cima. Nós estávamos olhando aqui do 5º andar a nossa cidade, né? E agora a gente está olhando lá do 21º andar. Outra cidade, né? Observando a ciência, observando a integração com a política, com a agricultura. A gente começa a ver que as coisas estão interligadas e antes a gente tinha uma visão menos. E trazendo o ser humano para o centro das questões, que ele tinha se perdido, né? Até ontem, até a pandemia, o ser humano estava se perdendo no consumo, nas emoções pessoais, no individualismo. Parece-me que ele está agora voltando a agir como tribo. Você concorda com isso? Sim. Né? Ele começou a se observar o quanto a gente precisa viver como nós já vivíamos, em comunidades, né? Em clãs, como a gente gosta de falar, né? As egrégoras. Então, assim, a gente começou a se reconectar de novo, porque a gente vinha numa linha onde, sim, a tecnologia não tem como frear ela vai expandir, só que nós estávamos indo achando que não tinha consequências para o corpo, até para o planeta, né? Para o planeta. E para a humanidade. A gente... vamos crescer aqui que o ser humano é o mesmo. Ninguém consegue... Não via a importância e o quanto que isso também fere, Ninguém consegue frear isso. E freou, né? Sim. A gente poderia fazer uma imagem de que houve um freio de arrumação, né? Talvez agora... Tudo e todos mudaram de lugar. Sim. Mas quem é mais sensível conseguiu observar isso também. Então eu digo que separou um pouco as pessoas, porque tem a pessoa que ela é mais sensível. Nós estávamos falando antes de um colega que veio aqui também, né? E estava falando da simplicidade de algumas coisas pela sensibilidade dele perceber. Mas quem não quer perceber o que ele sente, ele
caminha ali para esse consumo, ele caminha ali para esse mundo onde essa moral, isso aqui é antiquado, não, isso aqui... Isso explica tanto estresse, tanta ansiedade, tantos suicídios, tanto desajustes, droga, álcool no mundo. Isso se explica por aí. Se explica porque eu falo que o ser humano, ao longo de muito tempo, ele foi isolado do sentir. E hoje a gente sabe que existe sim o racionalizar, que é o pensar, a mente, pensamentos, mas tem também a sensação. Nós poderíamos estar aqui sem falar nada, só sentindo. Vai chegar uma hora que você ia sentir ali que o Onofre cruzou o braço. Ele fez uma cara assim, aí você sente que aquilo ali, me parece que o Onofre está incomodado, né? Mas o sentir, ele é muito importante. E nós vamos adoecendo quando paramos de sentir o que nós estamos sentindo, de obedecer, digamos assim. Porque às vezes você está num trabalho ali, há muitos anos, sentindo que não é o seu lugar, mas você pela razão, pelo salário, por estar ali, a gente fala assim... avalizado, né, pelo coletivo que fala, mas por que você vai sair desse trabalho aí? Você tem um serviço tão bom, ou um casamento tão bom, né? Mas você já está sentindo há muitos anos que não está legal. E esse sentir que é o ativador dos nossos genes, segundo, então, lá o Bruce Lipton, que é da epigenética, né? Que fala, então, que esse sentir, se eu sentir algo, eu já na hora ali, que nem... Só de falar disso, assim, eu sinto arrepios aqui, porque eu gosto dessas coisas, então eu falo assim, me dá uma sensação de prazer, de eu sentir que, nossa, isso traz uma eureka de como é gostoso nós podermos parar para sentir e não esquecer, falar assim, não, eu não posso sentir isso. Quando contraria isso? Quando contraria isso, que é quando, então... O corpo nosso, ele tende a buscar o equilíbrio, porque é isso que a gente chama de incoerência, mente e coração, né? O coração com o cérebro. Então, tem até hoje aparelhinhos de coerência da mente e do coração, onde você vai ver seu batimento cardíaco e você começa, então, a pensar numa coisa lá. Lógico que seu corpo começa a se alterar, né? E você tem que respirar, começar a pensar de uma maneira coerente e o teu corpo começa a entender isso. E ele começa a se alinhar. Então, se eu não obedeço essa sensação, que ela é mais primitiva, ela é ancestral, né? Que o sentir veio antes da linguagem. Né? Se a gente olhar, tem inclusive numa plataforma ali, tem lá uns documentários bem interessantes. Tem um documentário novo que fala de uma espécie que veio antes da espécie do gênero Homo sapiens, Homo erectus, enfim. E fala então dessa espécie que talvez não se sabe se eles tinham linguagem, mas pelas análises não tinham, eles seguiam o sentir. Né? E aí surgiu esse Homo então erectus e talvez o Homo sapiens, que começou a descobrir como transmitir o que ele sentia de uma forma melhor, que conseguisse então deixar sinais. Seria uma linguagem de arquétipo ancestral e tradicional, né? Sim, seria o que acompanha esses antigos. A gente chama hoje de emoção? Chamamos de emoção. As emoções fazem parte desses sentimentos, né? Ou que a gente pode chamar de percepções também, né? Então, tá aqui, estou eu aqui com o meu corpo, você com o seu corpo, o Luca com o corpo dele e o Mateus, meu bisneto, com o corpo dele de 12 para 13 anos. Dentro desse conjunto todo de ancestralidade, de linha do tempo, de organização celular, de honrar e sentir, ele é muito diferente de quem veio antes dele, um pouco mais para trás. Ele é a evolução disso, ou, na verdade, ele será o que ele quiser seguir? Olha, nós temos uma lealdade, como eu estava falando, que ela é muito mais forte do que a nossa razão. Por mais que eu falo isso porque tem grandes empresários que eles estão indo super bem, mas chega um determinado ponto da vida que parece que começa a arruinar todo o negócio dele, ele faz uma escolha errada. E a partir dali, puxa vida, eu fui fazer essa construção, eu fui fazer essa sociedade, eu fui fazer isso e acabou dando errado. Porque dentro de nós tem uma força desse sentir que está ali guardado e que ele pode aflorar por um fato.
né? Então, assim, se a gente não parar para observar o que eu sinto hoje, eu corro o risco de criar uma dificuldade na minha vida sem eu perceber, fazendo de boa vontade, eu estou querendo bem para mim, mas essa escolha sem eu perceber, seguir um padrão ali atrás, repetir uma força maior dentro de mim. O que que o Mateus tem de mim? Ele seria você, ele é a continuidade de você. Se a gente olhar para uma árvore, aquele fruto que caiu lá e vai virar uma nova árvore, ele ainda segue, ela é a sequência daquela força. E na ciência a gente fala que, né, a energia não se perde, ela se transforma. Então, é como se os nossos ancestrais ainda tivessem em nós. A não ser que nós tenhamos grandes saltos civilizatórios a ponto dessa epigenética mudar, como Darwin talvez falou, né, dentro dessa coisa das espécies que foram criando as mutações físicas. Então, uma mudança intelectual, no começo ela é intelectual. Quando ela muda o gene, ela pode começar a mudar um corpo. Só que ela só mudou o corpo por eu ter um antepassado, por eu seguir um ensinamento já que está sendo continuado e aprimorado, né, e em honra àquilo que já veio. Com o seu olhar crítico, do ponto de vista da civilização, vamos pegar, por exemplo, Egito, que era uma grande civilização tal, que está há 4.000 anos para trás. E o agora, século XXI, com WhatsApp, redes sociais, tecnologia. O que tem em comum do Egito até agora? Como é que você enxerga isso? Eu digo que é como se o Egito ainda tivesse presente agora, né? Todos os ensinamentos árabes, aquilo que veio antes das religiões, né? A própria religião que nós temos de maior número hoje no mundo, ela foi construída embasada naquilo que veio antes, aprimorada, lógico, observada, e vieram grandes homens fazendo esses filtros para digamos assim, traduzir aquilo de uma forma mais moderna, talvez, né? Adequando, né? Adequando ao longo do tempo. Só que, se a gente olhar, ela tem uma origem e não então, mudou muito. O mundo de agora é o Egito readequado. Seria o Egito readequado, ou que nem os Vedas, que saiu lá de onde saiu o sânscrito, e que é a primeira linguagem conhecida no mundo ali. Aí então a gente, pelo seu raciocínio, a gente não corre o risco de uma autoextinção, jogar bombas, e nem de desvirtuar o ponto de se tornar inviável como civilização. Essa chama não permite. Porque ela é um fio que une as gerações, né? Se a gente for olhar, a agricultura, ela surgiu nesse povo egípcio, né? Surgiu toda aquela região ali, árabe, do norte ali do Oriente Médio. Mudou a técnica, mas é a mesma coisa, né? É a mesma. A gente honra a forma mais correta de sobreviver e que gera vida, que gera continuidade. Então, né? O risco de extinção é muito remoto, né? Seria muito remoto, a não ser por uma catástrofe mesmo. Que venha de fora. Que venha de fora. Porque por si mesmo, acho que o homem não é capaz de se auto-extinguir. Não seria capaz, porque ele seria uma tendência, talvez uma guerra, por exemplo, de ele só se reformular. E nós sabemos que assim, era nessas guerras que ocorriam as reformulações, né? Por exemplo, um povo atacava o outro para ir enfraquecendo, para deixando o povo com medo, para ir introduzindo alguns sentimentos de medo que seria mais fácil para mudar a forma daquele povo pensar, né? Igual o Império Romano, eles entravam nas cidades, mas eles assim não saíam matando e rasgando tudo, e agora não é mais isso. Eles iam deixando, iam impondo algumas regras e automaticamente, por medo, algumas coisas, as pessoas iam sendo leais ao que eles também acreditavam. Então, avançavam, mudavam, né? Atualizavam. Aquele que estava estagnado ali, aqui sempre foi assim, agora Sim. não é mais. Estão vivendo isso agora? Estamos vivendo. E eu falo que tem uma força que até aquele símbolo taoísta fala, o Tai Chi, né? E dentro do caos e da ordem nós vivemos. Então, tem momento que a vida nossa parece que ela precisa de uma ordem. Por exemplo, passar
tantos anos sem guerra, tantos anos em paz, e agora, puxa, veio uma guerra, veio uma pandemia, né? Então, a própria vida, ela cria esse estresse, ela se reajusta por meio do caos, né? Que vem, que nem agora nós estamos numa época no Mato Grosso que está meio, assim, estamos pisando em solo incerto aí por causa do clima, né? Vemos a agricultura sofrendo. E o que é que está acontecendo? Nós não sabemos, mas talvez esse caos que está surgindo vai fazer a gente pensar um pouco, né? Quando que eu tenho que colocar realmente esse grão no chão? Eu ouvi há um tempo atrás, eu fui dar uma palestra em Sinop e foi também o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que é o criador da Embrapa, o cara que mudou o princípio de agricultura no Cerrado e deu o Brasil o destaque que deu. E nós ficamos uma noite tomando um vinho lá no hotel em Sinop e conversando. Ele me disse, a Embrapa, é uma empresa de pesquisa, terá no futuro que trabalhar com semente para lidar com pouca água. De repente, esse ano provoque isso, né? Sim, provoque alterações, e que é o bom da tecnologia, eu falo assim, para nos auxiliar. Porém, nós ainda temos que seguir as leis que são ali de cima, que são realmente do próprio planeta Terra, né, da vida que essa Terra tem. E nós só estamos aprendendo a ver os códigos, né? E esses códigos foram deixados pelos nossos ancestrais, né? Não é à toa que deixaram uma pirâmide. Lá em algum momento eles copiaram esses Sim, códigos, né? Os códigos, eles estão, né? O Jung fala, né, dessa simbologia toda que foi necessário o ser humano criar para deixar para os próximos aquilo que ele já aprendeu, né? Então, nós talvez não tenhamos esses códigos pessoais, mas nós seguimos algum código anterior, né? O meu pai talvez não deixou um símbolo lá em casa das leis da vida lá, mas isso fica de uma maneira internalizada nos filhos, né? E que vai passar para os netos e assim por diante. Aqui nesse estúdio estamos você, eu e o Luca, e ali na gravação está o Neto. A gente é uma representação avançada do homem da caverna. Mesma linha de energia, talvez não a mesma energia, mas uma linha de energia. Sim. Que lá atrás, quando o homem da caverna descobriu o fogo, ele deu um grande salto. Sim. E nós viemos honrando esses saltos. Sim, fomos ganhando consciência, né, das coisas. Por isso que tem uma linha que fala assim, né, da primeira dimensão, onde a gente começou a ver a dimensão da mente. E aí veio a dimensão de observar sentimentos, seguir eles, mas a gente era muito... ainda era olho por olho, dente por dente, né, aquela coisa mais animal, instintiva. E a gente entrou na terceira dimensão, a gente começou a observar um pouco mais isso, né, ao longo então das civilizações. E hoje falam que nós estamos na quinta dimensão, estamos passando para não só Homo sapiens, mas Homo amabilis, onde a gente vai aprender esse sentido do grupo, o sentido do amor, o sentido dessas conexões, né, e dessas leis, né, tendo uma conexão melhor do que somos. Que né? é um outro momento civilizatório. Seria um novo momento, mas ainda a gente tem que entender que o que está hoje só existiu porque veio o antes, né? E isso é honrar não para querer mudar e falar, não, está errado, mas é saber que é uma construção, a vida ela não é só essa janelinha aqui, nós estamos, e fala assim, era medieval. É como se a gente olhar assim, tudo é uma coisa só. Nós é que temos o hábito de separar, né? A época do iluminismo, renascimento, né? E tem essas épocas aí históricas, só que no fundo elas só dividiram para a gente entender, assim, né? E que nós podemos estar fazendo parte. A essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Então, por mais que quem está aí no mundo de hoje, desanimado, olhando para a juventude, olhando para trás, olhando para as crises atuais, isso é passageiro. É passageiro e a forma com que outros no passado já resolveram talvez seja a forma que talvez hoje você que está ali precisa para resolver as suas coisas, né? Não, eu vou seguir essa linha aqui, lá atrás seguiram essa linha e deu certo. Então, por que eu não tento aplicar de uma forma na minha vida Muda isso, né? a linguagem para cada época, mas no fundo estamos repetindo, né? Nós estamos repetindo muita coisa. Uma consciência de
criar um Sim. novo, né? E a consciência, ela é atemporal, né? Ela é universal e atemporal. Ela fica nesse campo morfogenético que a gente chama, que é como se fosse uma nuvem de informação. A gente está tão acostumado aí com a nuvem, né? Essa coisa da memória em nuvem. E se a gente for olhar, isso é um reflexo da própria forma que o ser humano ele é, né? Ele tem essa nuvem. Por exemplo, tá ali o nosso amigo ali, o Lucas, né? Tem a nuvem de pensamento. A gente olha ele aqui real, físico, mas dentro dele é uma nuvem assim, que você não sabe o que está ali de pensamento, o que tem de sabedoria, né? Mas ele tem isso aí. E se a gente olha esse povo brasileiro aqui, você fala assim, mas tem uma nuvem aí da garra, né? Da força, do jeito brasileiro, né? Então cada civilização, cada país tem isso, né? E a gente tem que olhar, assim, acho que de forma mais contínua. A gente separou. Tem um filósofo indiano que ele fala muito disso, que nós acabamos separando as coisas, né? Entendendo que isso é isso, aquilo é aquilo. E, no fundo, tudo é conectado, né? Dentro desse contexto, a gente tem menos sofrimento e começa a observar as nossas origens, né? E um povo sem origem, uma pessoa que sabe pouco do seu avô, sabe pouco do seu pai, de sua mãe, sabe pouco dos bis, enfim. Quanto menos eu sei das origens, menos sentimento de pertencimento eu tenho, mais abertura ao estresse eu começo a ter, porque eu começo a não saber como resolver as coisas, né? E peraí, deixa eu pensar aqui quem eu sou, Não tem né? espelho, né? Não- De herança. Não temos os espelhos, né? E aí a gente, né, por exemplo, o povo espanhol, ele tinha muito aquela coisa de fazer o brasão ali da família, você tinha o seu brasão, você tinha tudo isso, né? E a gente tem o nome que a gente ganha. Poxa, por que eu ganhei esse nome, né? Que nem se a gente pesquisar ali o significado do nome Elson, o significado do nome Onofre, né? A gente não sabe que por detrás teve um desejo, ó, o pai quer dar esse nome aqui. Mas por que o pai quis dar esse nome aqui? A mãe quis dar esse nome? Ah, Aparecida, não sei o quê. Mas por que essa Aparecida veio da onde? Né? Ah, então tá aqui Maria, né? O nome mais comum. Aí, por que tem esse nome? Então, veja que por detrás de um nome, um sobrenome, tem um sentimento ali, que é como se fosse uma bênção que a gente ganha já, que é uma carga já daquilo que sentem da minha vinda, sentem da minha chegada, sentem como um propósito na vida deles e que vai ser um propósito para o mundo depois, Que eu né? vou repetir para frente, né? Sim, Elson, muito obrigado pela nossa maravilhosa conversa. O nosso tempo já foi, é rápido, né? é rápido. Mas eu espero que nós tenhamos deixado nas pessoas reflexão, motivo para não desanimar, para entender que viver é dinâmico, mesmo quando morre, é um dinamismo do espírito, da alma. Quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso e a Garandá Propaganda, agência de marketing digital. Elson, muito obrigado pela belíssima conversa. Agradeço, Onofre. Estamos aqui para quando precisar a gente trazer aí mais informação para a turma. Vamos te incomodar sempre. Quando Ah, tiver joia. um nó, cadê o Elson? Nos vemos na próxima semana. Até lá.